Na década de 70, muitos matemáticos se preocupavam em entender as dobragens em origamis, e um desses matemáticos foi o Rumioki Rosita, e ele trouxe 6 postulados para essas dobragens que nós passamos a chamar de axiomas de Rosita, que traz algumas descrições matemáticas para as dobragens. E mais de 20 anos depois, além dessas 6, mais uma foi acrescentada por Kushiro Hattori. E ao total, esses sete postulados que nós chamamos de axiomas de Rosita Hattori, em 2003 foram comprovados, completados essa ideia pelo físico Robert Lang, e hoje nós usamos essas ideias para a construção de dobragens simples. Agora a gente vai apresentar quais são os axiomas de Rosita Hattori. Inicialmente, é importante lembrar que estes axiomas assumem que todas as operações são executadas em um plano e que todas as dobras são lineares. O axioma 1 diz que, dados dois pontos P1 e P2, existe uma única dobra que passa por esses dois pontos. Este axioma está associado a um dos axiomas da geometria euclidiana plana, que diz que, dados dois pontos distintos, há uma única reta que contenha estes pontos. O axioma 2 diz que, dados dois pontos P1 e P2, existe uma única dobra que coloca P1 sobre P2. Este axioma está associado à existência e unicidade da mediatriz do segmento P1 e P2. Podemos perceber que quando dobramos a folha, a dobra vai dividir o segmento em duas partes da mesma medida. O axioma 3 diz que, dados duas retas R1 e R2, existe pelo menos uma dobra que coloque R1 sobre R2. Este axioma está associado às bissetrizes dos ângulos formados pela intersecção das duas retas. Sobre isso, eu posso afirmar que há 3 soluções diferentes. Se as retas forem concorrentes, haverão duas dobras. Se as retas forem paralelas, haverá apenas uma dobra que ficará entre as retas. E vai fazer com que a distância de um ponto da reta R1 com a dobradura seja igual à distância de um ponto da reta R2 com a dobradura. Se as retas forem equivalentes, ou seja, se R1 for igual a R2, haverão infinitas dobraduras, pois neste caso qualquer perpendicular a elas levará uma até a outra. O axioma 4 diz que, dados um ponto P1 e uma reta R1, existe uma única dobra perpendicular à reta R1 que passa por P1. Este axioma está associado à existência e unicidade da reta perpendicular que passa por um ponto. O axioma 5 diz que, dados dois pontos P1 e P2 e uma reta R, desde que a distância de P1 a P2 seja maior ou igual à distância de P2 a R, haverá pelo menos uma dobra que levará P1 a R e vai passar por P2. Nesse caso, dobramos o papel aqui, a dobra está passando por P2 e P1 está coincidindo na reta R. Podemos dizer que essa situação é equivalente a encontrarmos a intersecção da reta R com uma circunferência de centro P2 e que passa por P1. Vamos considerar D a distância de P1 até P2, ou seja, o raio da circunferência, e D' a distância de P2 até a reta R. Se D for igual a D', haverá apenas uma solução, pois a reta é tangente à circunferência. Se o D for maior que o D', haverá duas soluções, pois a reta é secante à circunferência. E se o D for menor que o D', não haverá solução, pois a reta é externa à circunferência, além de que a condição de existência do axioma é de D maior ou igual a D'. Logo, eu estou comprovando essa condição. O axioma 6 diz que, dados dois pontos P1 e P2 e duas retas R1 e R2 não paralelas, existe pelo menos uma dobra que leva P1 até R1 e P2 até R2. Nesse caso, nós vamos dobrar o papel aqui e P1 vai coincidir em R1 e P2 vai coincidir em R2.
O axioma 7 diz que dados um ponto P e duas retas R1 e R2, existe ao menos uma dobra perpendicular a R2 que leva P até R1. Vamos dobrar o papel aqui. Percebe-se que o P está em R1 e a dobradura é perpendicular à reta R2. Agora que nós conhecemos os axiomas de Rosetta-Hattori, nós vamos fazer uma aplicação para as equações de segundo grau. Então, seja uma equação de segundo grau qualquer, ax² mais bx mais c igual a zero, para que suas raízes sejam reais, isto é, para que x pertença ao conjunto dos números reais, então o discriminante deve ser maior ou igual a zero. Então, b² menos 4ac maior ou igual a zero, portanto, b² deve ser maior ou igual que 4ac. Para fazermos essa aplicação no plano cartesiano, vamos precisar do axioma 5, que diz: dados dois pontos, P1 e P2, e uma reta R, se a distância de P1 a P2 for igual ou superior à distância de P1 a R, há uma dobragem que faz incidir P2 em R e que passa por P1. Então aqui temos os pontos P1 e P2, e agora a gente vai fazer as etapas. A primeira coisa, a gente vai traçar uma linha que passa entre P1 e P2, dessa forma. Agora vamos unir esses dois pontos e formar mais um vínculo aqui no papel. Então, eu vou juntar P1 com P2. A interseção entre essas duas linhas dos vínculos, a gente vai colocar um ponto que eu vou chamar de Q. E aí, eu vou ter que trazer o ponto P1 para o eixo X, desde que um vínculo, uma linha, passe pelo ponto Q. E agora eu vou fazer isso mais uma vez, mantendo o vínculo, a linha que passa sobre o ponto Q, e o ponto P1 sobre o eixo X ainda. Assim, são formadas duas linhas e elas cruzam o eixo X, sendo esses dois pontos as raízes da minha equação.